Alô, alô, família Balda News, muito bom dia. Alô, galera ligada aqui no nosso Bom Dia Araraquara. Gente amiga, gente querida, bom dia para nossa audiência. Bom dia para o nosso capitão Balda, para o nosso comandante geral, claro, também para o nosso capitão e técnico assessor, Zeca, Dona Candinha, família reunida nesta quinta-feira. Como é bom, como é bom. Gente, hoje tem seleção brasileira, tem o Brasa em campo, 9h30 da noite no Maracanã, penúltima partida das eliminatórias para a Copa do Mundo. Aliás, né, o último jogo oficial do Brasil antes da Copa em gramados brasileiros. Depois, se houver alguma coisa, é amistoso. Mas o Brasil encerra contra a Bolívia semana que vem fora de casa e aí completa a participação nas eliminatórias. Estaremos na Copa do Mundo, a seleção brasileira, no ano que vem, na América do Norte, lá nos Estados Unidos, no Canadá e no México. E o técnico Carlo Ancelotti promete um time pra lá de agressivo, pelo menos na escalação que eu vi, pra lá de agressivo, um time pra cima, um time com 4 atacantes, é isso aí. Volantes ali, homens de marcação no meio, é o Bruno Guimarães e o Casemiro. E o resto da tropa, ó, pra cima. Rafinha, Gabriel Martinelli, João Pedro, Estevão. 4 atacantes. Vamos ver, logicamente. Tem uma composição, acredito eu, que o Gabriel Martinelli pelo lado esquerdo e o Rafinha pelo lado direito façam ali aquela recomposição, né? Os treinadores chamam hoje dos corredores, né? Os corredores do campo. Na nossa época era ponta direita e ponta esquerda, né, Balda? Hoje são os corredores laterais, da direita e da esquerda. A nomenclatura do futebol tá ficando cada vez mais difícil, viu? Daqui a pouco a gente não vai saber mais o que é, quem é o atacante, quem é o meio-campista, tem os externos, tem os jogadores que atacam o espaço. Meu Deus do céu, tá ficando difícil o futebol, que sempre foi tão simples, né? Chamado esporte do povo, né? Hoje você tem que levar um manualzinho debaixo do braço para você entender aquilo que os treinadores, os jogadores e os comentaristas também falam em torno do que é o esquema tático no futebol. Mas enfim, é esse o time do Brasil hoje, com 4, repito, atacantes, jogadores ofensivos. Vamos falar assim, fica mais simples para a galera. Jogadores que vão para cima do Chile, 9h30 da noite no Maracanã. Partida, portanto, penúltima dessas eliminatórias. Saiu um pouquinho da seleção brasileira, claro que amanhã a gente traz todos os detalhes aqui no nosso Bom Dia Araraquara, com 2 informações do futebol brasileiro. Boas notícias para o São Paulo e para o Corinthians. O São Paulo teve a volta do Oscar aos treinamentos. O Oscar, que fraturou uma vértebra, ficou aí um tempão afastado, está voltando à parte física, começando já os trabalhos de campo, e é uma boa notícia, né? Porque muito provavelmente o Crespo conte com o Oscar aí para a sequência da temporada. E no Corinthians, quem voltou foi o Yuri Alberto. Ficou 3 semanas afastado, né? Operou uma hérnia inguinal e voltou a treinar também. Surpreendeu até, falava-se mais de 2 meses, mas com menos de um mês voltou a treinar. Obviamente ele voltou a treinar, tem um período agora de recuperação física, imagino que leve mais uns 10 dias, vai ficar por conta de 1 mês e pouco, né? 1 mês e 10 dias, acredito eu, mas o atleta hoje é muito bem condicionado, ele se recupera muito antes da previsão dos médicos, né? E os médicos também, por precaução, sempre dão um prazo acima, porque aí volta antes, fica todo mundo feliz e tá tudo certo, né? Então, essas as notícias aí para os São Paulinos e para os corintianos. E para o palmeirense, a notícia é de que o Palmeiras vai ganhar uma bolada de quase 18 milhões de reais, porque o Inter vendeu o Wesley. Lembram-se do Wesley, atacante do Palmeiras, que foi revelado no Palmeiras, fez um gol numa final de Copa do Brasil contra o Grêmio, depois andou pelo Cruzeiro, o Inter vendeu o jogador para o futebol árabe, e como o Palmeiras tem um percentual, e também como o clube que revelou o jogador tem outro percentual, Palmeiras vai ficar com quase 18 milhões de reais pela venda do Wesley, do Internacional, para o mundo árabe.
Tá bom, minha gente? Esses são os meus destaques de hoje aqui no nosso Bom Dia Araraquara. Uma ótima quinta-feira para todo mundo, saúde e até amanhã, se Deus quiser. Comandante Balda, sempre juntos, irmão. Valeu!